você disse na resposta anterior que a criança já nasce, né? Já dá para perceber logo no nascimento? Dentro da barriga ainda não, é só depois que nasce. Porque algumas a gente consegue descobrir já dentro da barriga da mãe, né? Ou quando a gente fala do TEA, não. Não, quando falamos do TEA, não. O transtorno do espectro do autista tem uma manifestação que varia muito de pessoa para pessoa, de criança para criança. Então, sim, tem alguns casos em que as crianças manifestam muito cedo, né, alguns sinais, como, por exemplo, a falta de contato visual enquanto, por exemplo, é amamentada, né, seja no seio materno, seja na mamadeira, né, a falta daquelas interações muito básicas, muito mínimas, né, que os bebês já fazem, né, de reagir a algumas coisas. No entanto, a gente sabe que isso não acontece em todas as vezes, né? Muitas vezes essas manifestações só acontecerão depois, um pouco mais tardiamente, lá para 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, tá? Que é quando a criança começa a balbuciar, é quando é esperado que a criança comece a balbuciar alguns sons, comece a interagir mais, seja com outras pessoas, seja com os objetos, e aí, então, alguns pais relatam, né, e nós identificamos uma falta dessa interação. Então, muitas vezes, a questão do não balbuciar palavras, de não se comunicar, né, mesmo com esses balbucios mais simples, e também uma criança ou muito quietinha, né, que evita e que não responde aos estímulos, ou até mesmo crianças muito irritadiças, né, que reagem de uma forma muito nervosa, com choros intensos, frequentes e intensos, né, então essas acabam sendo algumas manifestações comuns, além de algumas estereotipias também, que são aqueles comportamentos repetitivos que muitas vezes a gente observa nas crianças, que pode ser desde movimentos com os bracinhos, né, que as crianças fazem esse movimento ou assim, alguns movimentos oculares também podem acontecer, ou um balançar do corpo, né, seja para frente, para trás ou para o lado, ou até mesmo quando a criança começa a andar, ela começa a andar ou a correr de um lado para o outro sem muito motivo aparente, né? Então, essas estereotipias também acabam chamando a atenção dos pais, no primeiro momento, dos cuidadores, e depois de outras pessoas que entram em contato com essa criança. Você falou aí que esses sinais costumam aparecer por volta de 1 ano e meio. Antes disso, a criança se desenvolve normal. Ela vai começar a introdução alimentar normal, vai começar a ficar sentadinha, toda durinha normal também, a andar, mesma coisa. Isso varia também, né? Quando a gente fala do autismo, né, desse transtorno, ele é um grande espectro, né? Então, a gente nunca consegue descrever uma característica que seja exatamente igual a todas as crianças, né? Porque, como eu disse anteriormente, tem algumas crianças que já apresentam alguns sinais muito cedo, né? Por exemplo, a gente recebeu aqui uma criança com 5 meses de idade, em que a mãe já percebia alguns sinais, né? Mas isso não é o comum, né? De todas as crianças que a gente recebe diariamente, foi uma que chegou aos 5 meses de idade, né? E essa questão da coordenação motora também varia bastante, né? Tem algumas crianças que não apresentam nenhuma dificuldade motora, principalmente nesses primeiros meses. Então, ao sentar, segurar a cabecinha, até mesmo engatinhar e andar. Já outras crianças apresentam sim uma dificuldade, né? Algumas crianças apresentam aquilo que a gente chama de hipotonia, que é como os músculos, eles ficam molinhos, né? Então, a criança não tem aquele tônus muscular para se manter ereta, para manter a cabecinha reta ou até mesmo para andar. Então, tem algumas crianças que sentam mais tarde, andam mais tarde, né? E isso também acaba chamando a atenção. Mas nesses casos, os pais ficam mais atentos, né? E não é a grande maioria. Então, muitas crianças autistas, muitos bebês
que já, né, já tem a condição do autismo, não apresentam questões de coordenação motora nesta faixa etária. Pode apresentar um pouco mais para frente, né, mas não necessariamente nessa faixa etária da primeira infância.